Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Terceiro ano B, professor Léo, professor de eletiva. Nós vamos estar começando a nossa eletiva. Alguns alunos acompanharam a apresentação, né, do nosso vídeo, que a nossa eletiva é uma eletiva que ela usa muito do conhecimento da psicologia, né? Então a nossa eletiva ela tem como título Respire, Inspire e se acalme. Então, como eu havia mencionado, a nossa eletiva ela vai ter um suporte muito grande na psicologia, ah, por ela englobar aspectos socioemocional, por ela englobar aspectos que são importantes nas nossas emoções. Por que emoções? Como que eu me relaciono com elas? Quais são as importâncias das minhas emoções no meu dia a dia? Então vocês percebam que é um assunto muito amplo, né? Não é um assunto assim muito fechado, é um assunto que permite várias indagações. Então, a nossa aula dessa semana, nós vamos começar no nosso primeiro assunto, que vai ser a empatia. O que seria a empatia? Seria aquela habilidade do ser humano de colocar-se no lugar do outro. De colocar-se no lugar do outro só. Isso quer dizer não. Quer dizer colocar-se no lugar do outro em todas as situações. Quando eu chego em um lugar, receber bem a pessoa que está chegando. Quando essa pessoa ah, chega no nosso meio, a gente recebê-la bem, acolher, ser bem educado. Quando alguém nos conta um problema, parar para ouvir, não ficar mexendo em celular. Então, esse colocar-se no lugar do outro, ele é muito amplo, ele é muito extenso, ele é um conteúdo muito grande. E é um tema assim tão amplo, tão complexo que na psicologia nós vamos dizer psicologicamente que a empatia é a capacidade de você sentir o que outra pessoa sente. É procurar experimentar de forma objetiva ou racional aquilo que a pessoa está nos dizendo. Então, isso é muito importante porque nós todos nos relacionamos com outras pessoas. Nós somos seres humanos, então chegamos numa loja, queremos ser bem atendido. Chegamos na escola, queremos que o professor nos atenda, nos dá uma devolutiva da aula, nos explique aquilo que nós erramos na prova. E assim, nós gostaríamos que essas situações elas fossem cotidianas. É tão bom quando chegamos nos lugares, somos bem recebidos, somos acolhidos, somos respeitados em nossa opinião. Mesmo que às vezes a pessoa não concorde conosco, ela diz: "Ah, eu acho importante a sua opinião". Então é muito importante nós percebermos isso. E a empatia ela é dividida em três pontos importantes: a cognitiva, que é a capacidade que eu tenho de entender o que o outro está me dizendo, podendo concordar ou não; a emocional, que é aquela que eu compartilho um sentimento. Então, quando alguém está compartilhando comigo um sentimento, será que eu estou ouvindo? Será que eu estou parando para ouvir, para compreender? Será que eu estou sendo solícito, prestando a minha atenção, dando meu tempo para essa pessoa? Então essas questões elas vão passando pelo termo empatia, né? E por último, a compassiva, que é perceber que o outro precisa de ajuda. Quando alguém começa a me contar alguma coisa, é porque essa pessoa ela está se abrindo comigo, ela está confiando em mim, então eu preciso ter uma escuta
atenciosa, eu preciso ter uma boa escuta, entender o que o outro está me dizendo. Então é muito importante nós pensarmos sobre todas essas questões. E essas questões, elas são questões centrais para o quê? Para o relacionamento humano. Porque se a gente não acolhe o outro não vai nos acolher. Se eu não sei ouvir, provavelmente o outro não vai querer me ouvir. E nós percebemos hoje, na sociedade contemporânea que nós vivemos, que todos querem falar, mas poucos querem ouvir. E nós precisamos serem ouvidos. As pessoas têm necessidade de falar e elas precisam ser ouvidas. Então esse acolhimento, ele é muito importante. E nesse nosso primeiro roteiro de eletiva, eu pretendo fazer uma discussão com vocês sobre isso. Então eu vou propor, né, claro, uma leitura de um texto que fala sobre empatia e vou também colocar 3 questionamentos, que eles são questionamentos pessoais, em que cada um, a partir da leitura do texto, vai fazer a sua interpretação, não vai ter a ideia de certo e de errado, vai ter a ideia do que eu considero bom, do que eu considero adequado, do que eu faria. Então é um roteiro reflexivo. É um roteiro que ele é importante para a gente parar um minutinho, pensarmos, compreendermos, entendermos e darmos uma devolutiva para o professor. Não é um conceito, não é um roteiro pensando em acertar. É um roteiro de reflexão, tá bom? Então, vocês vão estar recebendo o roteiro, o texto. Gostaria que vocês lessem. Se tiver dificuldade no entendimento, me procure antes de mandar o roteiro, me procure nas redes sociais, no WhatsApp e tragam as suas dúvidas, tragam as suas sugestões para que o professor possa aprimorar as aulas. Tudo bem? Então, eu quero desejar a vocês um bom retorno às aulas presenciais. Quero desejar a vocês bons estudos em nossa disciplina de eletiva e gostaria de ouvir um pouquinho a opinião de vocês. E eu vou ouvir através das respostas dos roteiros. Gostaria da participação de todos, porque todos nós fazemos parte dessa grande engrenagem que gira a sala de aula. Se um, se dois, se três ou mais não participam, a gente acaba tendo opiniões parciais, né? Então, pessoal, bons estudos, boa volta às aulas e eu encontro aqui à disposição. Uma boa tarde, até a nossa próxima aula.